falar então da roça, porque a roça, assim, ontem teve a prova do fazendeiro, que foi quem definiu quem é que vai para a votação do público, né? E a prova foi muito comentada, porque a galera falou, teve carelada. Eu quero já a opinião de quem tá aí no chat. Foi carelada ou não foi, gente? Porque a Jaque e o Lucas conseguiram se juntar ali para poder eliminar o Sander muito rápido na prova, né? O que você achou, Schwenk? Então, eu achei que teve carelada sim, já começo falando que foi carelada, porque não tinha uma forma da prova ser um pouco mais justa. Eu acho que se ele tivesse naquele mesmo formato e fosse um sorteio na hora que a pessoa acertasse, por exemplo, o Sander acertou, daí ele sorteava em quem ele ia, ou na Jaque ou no Lucas, e não escolhesse qual ele queria tirar o sapinho, né? E sendo da forma que foi, o Sander ele foi muito prejudicado, porque claramente o Lucas e a Jaqueline só iriam no Sander naquela primeira etapa da prova. E além disso, dessa carelada aí de poder ser 2 contra 1, eu acho que também teve a carelada ali no fato de colocar o Sander dentro de um pneu e fazer ele correr até o botão para apertar aquele botão. Ali eu também achei que já foi um pouco desfavorável para ele, né? Que já exigiu um pouco do rapaz. Eu acho que se tivesse só a sirene ali na frente, igual tem alguns programas ali como aquele desafio do torta na cara do Silvio lá, que todo mundo já fica ali com a mão na orelha e só aperta, eu acho que seria mais justo também, né, para todo mundo, em vez de ter que correr até lá atrás para apertar um botão. Então eu acho que o Carelli, ele trabalhou muito bem ali para fazer com que a prova fosse favorável para o Lucas e para o Planta. Para o Planta ser eliminado, né? Exatamente. Aqui no chat, o Schweng, tem bastante gente concordando que foi carelada. A Ana Paula, ela ainda falou assim, que não só foi carelada, o fato da prova ali de poder se juntar a Jaque e o Lucas para eliminar o Sander, mas foi também por ter uma prova de memória, né, ali, porque o Lucas já tinha mostrado ali que é bom em memória, né? Então o pessoal tá achando que foi carelada em tudo, não só o fato da Jaque e do Lucas se juntarem para poder tirar o Sander. Eu acho que foi uma carelada, mas foi uma carelada que veio numa boa hora e dá pra gente passar um paninho, né? Porque assim, com planta, gente, o planta não ajuda nem a edição, nem o público, que a gente quer que o programa aconteça, que tenha muitos acontecimentos. E aí o programa vai facilitar para eles, vai perder um dos protagonistas, né? Porque se o Sander não fosse para essa roça, a gente teria praticamente aí uma final antecipada, né? Sim. Com Jaque, Lucas e Márcia Fu. Então ninguém queria ver esse cenário, né? Então o melhor para o programa, o melhor para o público, acho que foi o Sander indo para a roça mesmo. E também tem um outro ponto que acho que a gente não pode esquecer, que provas assim já aconteceram em outras edições, né? Na Fazenda do Rico, eu lembro de uma vez que teve a Daiane e a Aline, né? Que elas tinham uma relação ali, eram muito próximas e tal, e elas ficaram juntas para tentar eliminar o terceiro oponente ali na prova do fazendeiro. Então, isso já aconteceu outras vezes, não é a primeira vez, né? Porque se fosse a primeira vez, eu acho que soaria mais estranho para o público. Até ano passado teve uma prova também, que eu não lembro quem foram os 3 que participaram, mas eu lembro que a Bia tava. Eu não sei se a Deolane também estava, mas enfim, o pessoal estava... Era da mesma forma, você acertava e tirava pontos ali do adversário. Então, basicamente, o Carelli teve a mesma dinâmica, só que ele encaixou no momento perfeito para fazer com que o Sander fosse direto para a roça. E com certeza ele vai ser eliminado. E com isso a gente não perde, como você disse, um dos protagonistas do programa, que claramente o Lucas e a Jaque já estão no pódio ali já há bastante tempo. E a Márcia Fu, ela vem numa ascensão muito grande aí, por tudo que ela vem causando dentro do programa nesses últimos dias e semanas. Então eu acho que foi muito bem feito. Inclusive, como eu tinha dito antes, se fosse uma prova da Aurora, o Sander teria ganhado. E ele ganhou, né, a dinâmica de tarde que foi da Aurora. Então... Exato. Tá vendo? O Carelli já garantiu que não fosse. E teve outro momento dessa prova também, que eu até postei, algumas pessoas não concordaram e tal, mas eu acho importante, que foi quando o Sander quis soprar uma dica ali pra Jaque, né? Você lembra disso? Sim. Muita gente falou, mas ela já tinha visto, ele só confirmou e tal. Eu acho que ali caberia uma chamada de atenção da Galisteu, porque ele já tinha sido eliminado, né? Ele já não estava mais na prova. O Lucas reclamou e tal, e ficou por isso mesmo. Eu acho que a produção não falou nada porque ele já tinha tido a desvantagem ali, né, dos 2 contra 1, então acabou passando batido. E para o público, acho que também a galera não reclamou, porque no caso era um tanto faz. Se fosse a Jaque ou o Lucas, né, já se sabe que é praticamente ali a mesma torcida e que eles ficariam. Então acho que as pessoas não se incomodaram. Mas quando eu vi, eu achei que não foi legal, assim. Acho que a Galisteu deveria ter falado, Sander, você não está mais na prova, né?
Então, e para quem não viu a prova, gente, ou dormiu, sei lá, ou só viu um pedaço, é bom a gente lembrar, né? Porque a gente tá falando aqui de ter sido injusto, de ter os sapinhos, e tem gente que acha que vai ficar boiando aí na lagoa, né? Sim. Eles tinham um painel, tá? Que era tipo um jogo da memória, e aí eles tinham que olhar ali, achar os números das figuras que estavam iguais, correr, bater um botão, o que apertasse o botão primeiro tinha chance de falar, e aí se acertasse, podia escolher um número ali, ó, uma letra, né, para poder eliminar um sapinho do oponente, né, do rival. Então, de repente, a pessoa poderia falar, eu vou no F2, e aí quando puxa, não sai sapinho nenhum, que seria uma vida, né? E aí a pessoa continuava na disputa. Mas acabou que tanto a Jaque quanto o Lucas, quando eles acertavam, eles iam no Sander. Então o Sander tinha muito menos chance de vencer essa prova. Exatamente. E aí, Olha lá a carinha do Sander. nessa parte ali, das alavancas, é onde entrava a sorte, né? Eu acho que a Galisteu fez muita ênfase ali sobre a prova ser de sorte, mas, de fato, era sorte. E o Sander tava com azar, né? Que tava contra o Lucas e a Jaque. Basicamente foi isso. Mas foi bem misturado. Foi a sorte com o raciocínio ali da memória também. E não só da memória, né? Mas de você conseguir identificar rápido as figuras que se pareciam, porque se você não tivesse essa agilidade, você nunca ia conseguir bater o botão também. Então acho que é uma prova que mistura um pouquinho de tudo. É que pro Sander realmente, mesmo que ele acertasse todas as figuras, ia ser difícil, porque os dois, quando acertassem, iriam nele. Era praticamente impossível o Sander vencer essa prova. O azar dele já era ir fazer a prova, né? Ele já não estava com sorte aí. E tem outro ponto também, que eu acho que o pessoal que fez a prova, pelo menos, poderiam ter colocado, né, na hora das imagens ali, colocar na tela pra gente que tá acompanhando também, porque eu acho legal, quando eu tô assistindo prova desse tipo, eu tentar acertar ali onde é que tá os locais. E a gente tinha que ficar esperando, porque não dava pra ver só pela imagem que eles colocavam lá na tela, que era bem distante, aquele amarelo e aquele verde principalmente, não dava pra ver nada. Então, eu tentava ver, mas era difícil, tinha que chegar perto da TV, né, dificultava mesmo. Parece que não era uma prova para ajudar o público, né? Porque o público também quer jogar, né? Principalmente quando é uma prova assim. Tem prova que não tem como a gente participar mesmo. Mas uma prova assim de memória, a gente também quer jogar, quer acertar, quer torcer ali, quer ver se consegue descobrir primeiro que os participantes, né? Então, realmente, acho que foi um vacilo ali da produção nessa prova. Mas, no geral, acho que a prova foi bacana e as pessoas não estão reclamando, apesar de ter percebido a carelada, né? Porque o resultado foi o que a galera queria. E teve muita emoção ali no final, né? Sobrou um sapinho para cada um ali, não tinha mais. Quem acertasse levava o fazendeiro, então emoção não faltou nessa prova do fazendeiro. Muita gente também comentou sobre o Lucas ter deixado ali, parado de jogar, né? Porque no início a gente viu quando o Sander tava, que ele ia muito rápido acertar as questões, e quando ficou só ele e a Jaqueline, parecia que ele simplesmente não queria responder, que ele ficava parado pensando tempo demais. Como se ele estivesse entregando a prova para Jaqueline em certo momento. Você achou isso, Bal? Eu não achei. Eu achei que estava disputado ao tanto que quando o Sander soprou ali a dica, ele se incomodou. Ele reclamou. Então, acho que se ele não tivesse preocupado, ele não reclamaria. Acho que ele queria vencer mesmo, né? Só que talvez quando estava ali com a Jaque deu uma relaxada, porque com o Sander existia ali a preocupação, né, do casal ir junto, e depois da saída do Sander já estava mais tranquilo. Então acho que houve uma tranquilidade, mas não uma entrega. Também queria saber a opinião do pessoal que está aí no chat, né? É interessante isso. E outra coisa interessante, Schweng, é que o Yuri perdeu a indicação dele e os 20 mil, né? Porque quando ele estava na roça, ele teve a chance lá com o poder do Black de entregar a indicação dele e ganhar 20 mil reais. Ele não quis para poder indicar a Jaque. Esse ranço dele pela Jaque tá grande. Só que a Jaque voltou fazendeira e aí a cara de taxa dele foi grande, né? Porque ele ficou sem a grana e sem a indicação. Exatamente, ele acabou perdendo os 20 mil reais aí. Talvez o Chay nem colocasse o Tonzão direto na roça pela indicação, eu acho que ia colocar. Mas no final o Yuri ele acabou jogando fora todas as suas indicações na roça até hoje, né? Ele basicamente ficou insistindo no erro dele ali. O pessoal até estava comentando lá, o Pôr do Sol, sobre quem ele já colocou na roça desde que ele foi fazendeiro. Ele já foi 3 vezes e ninguém saiu. Então ele já deveria ter percebido isso, já deveria ter visto que a própria Jaqueline já tinha voltado da roça, né, várias vezes. Então eu acho que o Yuri ele vacilou. Eu acho que o mais correto seria ele ter tentado uma pessoa diferente. Podia ter colocado um Black, por exemplo, na roça essa semana.
Exato, acho que seria mais ousado também, uma tentativa diferente. Já sabia que o Lucas e a Jaque voltaram de outras roças, né? Até meio que dá murro em ponto de faca. E a Jaque, ela fez muito bem quando ela falou na roça: ah, isso daí é recalque, né? Porque a Natália saiu lá naquela primeira semana e tal. E aí hoje de manhã foi muito engraçado, porque a Kali estava gravando o trato dos animais. E aí, quando chegou no Yuri, falou: Yuri, quem você quer que saia? E ele falou: o Lucas. O Lucas, porque ele colocou a Natália na roça, eu não esqueci. Então ele mostrou que a Jaque estava certa, que ele tá com uma amargura disso. Tem que superar, né, Yuri? Já faz muito tempo, pô.